Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6 horas e 12 minutos, você segue no Melhor Mix no Brasil, no programa 18 horas, e seguimos falando sobre o assunto. Vamos conversar com o promotor de justiça Wesley Machado, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Muito boa noite, promotor, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, promotor, hoje faz um ano, como a gente acompanhou na reportagem, que o governador Wilson Lima se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de crimes como dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato. E no mesmo processo, Wilson Lima também é acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Como é que o senhor analisa esse cenário para um candidato à reeleição, promotor? Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karine. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Mix. Esse cenário é um cenário extremamente ruim. Nós temos na nossa Constituição uma exigência de que alguém, para participar das eleições, tem que ter a necessária moralidade para exercer mandato eletivo. Candidatos que tenham em sua vida uma vida pregressa, sejam réus em processo, não deveriam ter o direito de participar das eleições. Contudo, o Congresso Nacional, ao definir o que é moralidade para exercer mandato eletivo, o que é um ficha suja apto a não poder mais participar das eleições, definiu que é exigível para se ter uma inelegibilidade que estejamos diante de uma condenação proferida por um órgão colegiado. Então, apesar de nós termos indícios da ocorrência de crime, indícios de autoria, apesar de alguém ser réu, infelizmente no Brasil ele está apto a participar das eleições, concorrer a um cargo e se tornar um representante do povo. Promotor, o relator, o ministro Francisco Falcão, ele aceitou a denúncia, abriu o procedimento criminal contra o governador Wilson Lima e se tornou réu, por unanimidade. O senhor acredita que essa foi a primeira sentença do governador Wilson Lima? Isso mostra que existem fortes indícios contra ele, inclusive provas cabíveis reais de corrupção no governo Wilson Lima? Nós temos uma decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão colegiada inicial avalia se há elementos mínimos para reconhecer alguém como réu. Se não houvesse provas mínimas, nós não teríamos o recebimento dessa denúncia contra o governador do estado e demais outros réus que se tornaram réus no Superior Tribunal de Justiça. Todas as vezes que o Poder Judiciário recebe a denúncia contra alguém é porque nós temos o que se chama de justa causa. O que é uma justa causa para um processo? É a existência da materialidade de crime. Então, há sim prova da materialidade dos crimes que foram imputados pelo Ministério Público Federal e indícios mínimos de autoria. Então, de acordo com as provas que já foram produzidas, em uma primeira decisão, o Poder Judiciário, por um órgão colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu sim que tem crime e que tem indícios de autoria. Promotor, e quando o julgamento ocorrer, o senhor acredita que a corte dificilmente mude o parecer inicial em relação ao governador, já que tivemos uma unanimidade nesse processo e provavelmente o Wilson Lima pode ser condenado? O que deve acontecer se ele for julgado culpado? Inicialmente, para se tornar alguém como réu, nós temos requisitos menos rígidos. Como eu disse, tem que ter a materialidade e aqueles indícios mínimos de autoria. Por outro lado, a condenação, já existe uma maior certeza da ocorrência do crime e da autoria. Muitas provas já foram produzidas, diversos documentos foram apresentados e ainda tem toda uma instrução processual que será produzida com testemunhas sendo ouvidas, os investigados, os réus serão interrogados. Então, como há ainda muitas provas a serem produzidas, é difícil, nesse momento, definir se haverá um juízo de absolvição ou de condenação. Mas, de qualquer forma, se houver a condenação criminal, há a impossibilidade, por causa da jurisprudência atual do Supremo, mesmo que o STJ condene o governador e os demais réus, se ele recorrer ao Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver o trânsito em julgado, ele não poderá ser preso e dificilmente será afastado do cargo por causa daquela mudança de jurisprudência que nós acompanhamos no Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos anos.
Promotor, o governador ele insiste em dizer que não há nada contra ele, não há provas. Inclusive, ele já concedeu várias entrevistas nesse período eleitoral e ele não confirma que é réu. Bom, segundo ele, não há nenhum documento, inclusive assinado por ele, referente a esse período da pandemia. O governador ele tem passado essas informações à população. Sem dizer a verdade, o governador não está indo aí contra as orientações da Justiça Eleitoral. Inclusive, nós comentamos ontem aqui no programa 18 Horas sobre isso. Artemisa, Karine, aqui nós temos um grave problema. Afirmar que não tem provas mínimas de que ele concorreu para os crimes é uma fake news. Se o Superior Tribunal de Justiça, por meio de um órgão colegiado, por unanimidade, o tornou réu, é porque tem sim indícios, pelo menos os indícios que foram produzidos até então pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, há sim indícios de envolvimento com atividade criminosa. Não é possível falar que ele é culpado ou não, mas que existem indícios de seu envolvimento com atividade criminosa, tanto que, se não houvesse, ele não seria réu. Então, a afirmação de que ele não é réu, de que não tem nada, é uma afirmação que não corresponde com o que está no processo em trâmite no STJ. Porque se é réu, é porque tem indícios de que está envolvido com a atividade criminosa, com os crimes que foram contra ele imputados. Agora, promotor, as pessoas podem até pensar, tem um ano isso, por que agora, até hoje, até agora, parece que não andou esse processo? Seria por conta de um ano eleitoral ou porque são muitas pessoas envolvidas? Nós estamos diante de um processo extremamente complexo, com muitas testemunhas, muitos réus a serem ouvidos. A instrução de um processo crime dessa natureza, que envolve provas tão complexas, um volume muito grande de recursos públicos, infelizmente no Brasil demora. E mais, demora também porque o próprio STJ não é quem vai praticar os atos de oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus. Ele ordena que juízes, na primeira instância, façam esse procedimento. Então, todo esse procedimento é demorado, dificultoso e complexo, e é natural uma demora na análise. Mas tudo isso traz um problema. Aliás, nós tivemos o cancelamento das audiências de oitiva das testemunhas um pouco antes da eleição, sob o argumento de que haveria o risco disso ser politizado ao longo da campanha eleitoral. Contudo, há o risco inverso, o risco da população eleger alguém que pode ser condenado e, a depender do tempo que essa condenação for proferida, isso prejudicará o exercício do mandato. Então, nós temos um risco inverso para o povo. O povo escolherá alguém que poderá ser preso posteriormente em razão de uma condenação criminal. Avaliou-se o risco para um lado apenas, o risco de, durante a campanha eleitoral, isso sofrer uma exploração na campanha. Mas esqueceu-se de avaliar o risco real para o povo, de escolher alguém contra quem há indícios mínimos de participação no crime e que pode vir a ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. Imagine você, nós termos alguém eleito e exercendo o mandato de chefe do Poder Executivo com uma condenação criminal proferida por um tribunal superior. Imagine a instabilidade, a insegurança que isso gera na condução do mandato e a perplexidade que isso pode gerar na população amazonense. Promotor, caso isso ocorra, o senhor colocou como uma suposição, se o Wilson Lima vencer essa eleição. Se isso acontecer, ele for julgado e condenado, quem deve assumir? O vice ou nós teremos novas eleições? Se houver aplicação da sanção de perda do cargo como uma das consequências da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, e como nós temos o caráter pessoal, a pena não pode passar para outras pessoas, o vice não pode sofrer uma consequência reflexa. Se a cassação for só para o Wilson, o vice assumirá o cargo. Se ele for cassado, o vice assume o cargo e não teremos novas eleições. Por outro lado, se houver dupla condenação, e se nós tivermos a cassação dos dois, aí sim nós teríamos a situação em que se exige novas eleições. Mas se for só o atual governador, o condenado, e tiver a determinação de perda do cargo, o vice é quem o sucede, é o vice que se tornará o governador do estado do Amazonas.
Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente e esclarecendo esses pontos tão importantes aqui para a gente aqui no Amazonas. Muitíssimo obrigada. Obrigada, promotor. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com o promotor de justiça Wesley Machado, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção.